Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e visando simplificar o direito militar, eu quero abordar neste vídeo a questão relativa às penas privativas de liberdade aplicada aos militares. As penas privativas de liberdade estão previstas no artigo 55, alíneas B e C, reclusão e detenção, respectivamente, do Código Penal Militar. Essas penas, conforme o próprio artigo menciona, são principais. Preconiza o artigo 59 do Diploma Penal Militar. A pena de reclusão ou de detenção até 2 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e cumprida quando não cabível a suspensão condicional. Inciso 1º, pelo oficial em recinto de estabelecimento militar. Inciso 2º, pela praça em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Parágrafo único. Para efeito de separação, no cumprimento da pena de prisão, atender-se-á também a condição das praças especiais e a das graduadas, ou não. Dentre as graduadas, as que tenham graduação especial. O propósito de se dividir os oficiais das praças é justamente evitar conflitos e indisciplina quando do cumprimento da pena. Os pilares básicos da instituição militar são a hierarquia e a disciplina, que devem continuar sendo observados mesmo em sede de cumprimento de pena. O Código Penal Militar, ele não faz uma distinção substancial entre as penas de reclusão e de detenção. Analisando o artigo 58, constatamos que esta diferença ela é meramente formal, evidenciando-se nos seus limites genéricos. A saber, o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano e o máximo de 30 anos. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. O artigo 61, por sua vez, estabelece a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar e, na falta desta, em regime prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, cujos benefícios e concessões também poderá gozar. Sendo assim, se a pena aplicada for superior a 2 anos, não ocorrerá a substituição por prisão e será cumprida no estabelecimento penitenciário militar. Se não houver penitenciária militar, o local de cumprimento será o estabelecimento prisional comum. No entanto, neste ponto é necessário um esclarecimento. Para que o militar cumpra a pena em estabelecimento penal comum, ele deve ter perdido esta condição. Assim, se for praça, primeiro ocorrerá a sua exclusão. E se for oficial, deverá ter havido a procedência da ação de perda de posto e da patente. O militar da ativa jamais cumprirá pena em presídio comum, juntamente com outros presos civis. Isso não pode ocorrer em hipótese alguma. O juiz auditor é a autoridade competente para a execução das penas aplicadas pela Justiça Militar e cumpridas em estabelecimento militar, sendo possível a transferência de presos de uma região para outra, conforme previsão legal contida no artigo 68 do Código Penal Militar. Se a pena é cumprida em um estabelecimento militar, o regime de cumprimento é o fechado, não havendo previsão legal para a progressão de regimes. Portanto, do cárcere, o militar ele passa direto para a liberdade condicional, desde que atendido os requisitos previstos no artigo 89 do Código Penal Militar e não seja condenado pela prática de crimes militares cometidos em tempos de guerra. Neste caso, a vedação legal contida no artigo 69, sem passar pelo regime semiaberto e aberto. No entanto, existe uma controvérsia entre o Superior Tribunal Militar, o STM, e o Supremo Tribunal Federal, o STF, no tocante à progressão de regimes com a aplicação do Código Penal Comum e a Lei de Execuções Penais, a LEP.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus 104.174 do Rio de Janeiro, realizado na sessão de 29 de março de 2011, admitiu a transição progressiva de regime. O habeas corpus ele foi impetrado em favor de um capitão do Exército Brasileiro, condenado a pena de 9 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio simples, previsto no artigo 205 do Código Penal Militar, que estava sendo cumprida em regime integralmente fechado em uma unidade do Exército Brasileiro, do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado de Petrolina. Neste julgamento, restou decidido que o cumprimento da pena no direito militar deve também comportar a progressão de regimes. Tramitou na Câmara dos Deputados o projeto de lei 8870 de 2017, do deputado Major Olimpo, que visava garantir ao militar condenado o cumprimento da pena em prisão militar. Essa garantia valeria também para as prisões provisórias em flagrante por crime comum ou por crime militar. Caso o integrante das Forças Armadas tivesse sido excluído da instituição militar, com a sentença, ele deveria permanecer em cela especial sem nenhum contato com os demais presos da penitenciária convencional. No entanto, este projeto de lei ele foi arquivado no dia 31 de janeiro de 2019, com fulcro no artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Esse artigo ele menciona hipóteses relativas ao término da legislatura. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca da aplicação da pena privativa de liberdade aplicada aos militares, com essa controvérsia se existe ou não a progressão de regimes, o que demanda um pouco de atenção dos estudiosos do direito. Convido a todos a me seguirem no meu canal no YouTube, Simplificando o Direito Militar. Desejo a todos bons estudos.